sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Jovem Católico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a história da missa. Bom, eu podia usar um monte de texto, um monte de relatos históricos, um monte disso, um monte daquilo para falar a história da missa, mas eu vou usar algo muito simples e vou falar de uma forma bem tranquila para que possa ficar bem de boa o entendimento. E para isso eu vou usar o Missal Romano nesse vídeo para poder explicar para vocês então a origem da missa. Ainda não é nesse vídeo que vocês vão aprender tudo sobre o Missal Romano, o que tem e tudo mais, mas eu vou usar então uma parte do Missal Romano chamada oração eucarística para poder então explicar para vocês. Tá vendo? Cada uma dessas fitinhas verdes aqui, ó, cada uma dessas fitinhas verdes é uma oração eucarística. Eu vou selecionar 3 delas para que possamos então entender a origem da missa. Vamos começar do começo, Vamos começar então pela oração eucarística primeira, a oração mais antiga da igreja, a oração eucarística, né? Mais antiga da igreja. Muito bem, tem uma parte da oração eucarística que todo mundo escuta na missa, em todas as missas, sem exceção, e muitas vezes a gente não presta atenção direitinho ou não entende muito o que está sendo falado. Por isso agora, toda missa que vocês participarem, vocês vão lembrar desse vídeo e vão entender perfeitamente. Tem uma parte da oração eucarística primeira que vai dizer assim: na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Bom, eu quero que vocês prestem atenção no começo e no fim, porque eu vou passar para vocês mais 2 orações eucarísticas, mas eu não vou fazer essa parte de tomai todos e comei de novo, porque é igual, apenas o começo e o fim, que muda um pouquinho, mas é o mesmo sentido. Vamos agora então para a oração eucarística número 2. Ó, o começo dessa já é um pouquinho diferente, ó. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo. Aí fala de novo, tomai todos e comei e tudo mais. Aí depois fala, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, enfim, assim como foi falado na oração eucarística primeira. E no final também tem essa frase: fazei isto em memória de mim. Lembra? Na primeira oração eucarística também teve, agora também tem. Fazei isto em memória de mim. Em todas as orações eucarísticas você vai encontrar isso. Ou fazer isto em memória de mim, fazer isso em minha memória, enfim, é a mesma coisa. Então eu quero que vocês se atentem a esse começo e a esse fim de forma especial. E também no corpo dessa parte da oração eucarística, que é o tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E para finalizar os exemplos, vou usar então, na sequência, a oração eucarística terceira. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, e tudo mais. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, né? Fazei isto em memória de mim. Muito semelhante à oração eucarística primeira, até mesmo idêntica, né? Mas para dizer o quê? Que na noite que Jesus ia ser entregue, ele se reuniu com seus apóstolos, com seus discípulos, e na Santa Ceia, né? Mas tão famosa Santa Ceia, e lá ele instituiu a Eucaristia, né? E ele se entregou. Jesus se entregou de forma cruenta e de forma incruenta. E o que significa essas palavras? Cruenta significa derramamento de sangue, de forma incruenta, da forma que houve derramamento de sangue. E incruento significa que não houve derramamento de sangue. Então, Jesus se entregou no pão e no vinho, no seu corpo e no seu sangue, de forma incruenta, e posteriormente se entregou na cruz também, de forma cruenta. E é interessante a gente se atentar que no meio dessa parte da oração eucarística, que ele fala: tomai todos e comei, isto é meu corpo,
Percebe-se que ele fala, isto é o meu corpo. Jesus não fala, isto parece ser o meu corpo, isso lembra ser o meu corpo. Não, Jesus fala, isto é o meu corpo. Isso precisa ser deixado bem claro, porque não simboliza a Eucaristia, o pão consagrado, a hóstia consagrada, não simboliza o corpo de Jesus, não representa o corpo de Jesus, mas é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma o vinho que ele fala, né? Isto é o meu sangue, isto é o sangue de Jesus, não representa, não simboliza, mas é o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que se entregou na ceia, na Santa Ceia, ele que se entregou na cruz para nós. E um fato muito importante também é que no final das orações eucarísticas, dessa parte das orações eucarísticas, vai estar lá sempre o fazei isto em memória de mim. Lembra? Fazei isto em memória de mim. Então, Jesus ele fala todo o ato, né? Ele toma o cálice, eleva, pega o pão, eleva também e diz essas palavras, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E no final ele fala para os discípulos, fazei isto em memória de mim. E os apóstolos, os discípulos, faziam isso, fizeram isso em memória dele. Depois, se vocês procurarem lá no Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, tem a parte em que os apóstolos estão celebrando a missa, né, que eles chamam de o partir do pão, né? Eles estão celebrando a missa, ou seja, eles estão fazendo isso em memória do Senhor. E a missa nada mais é do que fazer isso em memória do Senhor. Desde quando o Senhor ordenou, né, instituiu a Eucaristia para que fosse feito dessa forma, os apóstolos então fizeram, e assim é até os dias de hoje, né? Acontece isso até os dias de hoje. Todo dia, em todas as missas tem essa oração, e no final, fazer isto em memória de mim. Isso é muito importante que a gente saiba. Então, como eu disse, os apóstolos começaram celebrando a missa, né? Falando essas palavras de Jesus, partindo o pão. Naquela época não existia igreja como hoje, né? Ia nas casas partindo o pão, e aí, com o passar dos tempos, a missa foi adquirindo novas formas, mas sempre mantendo esse centro, né? O memorial da paixão do Senhor, né? Mas foi ganhando outras formas, foram adicionando outras partes, né? Até chegar o dia de hoje, que nós temos a nossa missa lá, a procissão de entrada, glória, leituras e tudo mais, e a parte que nós conhecemos como a parte da consagração, né? Que é essa parte que eu mencionei para vocês do missal romano, que vocês escutam e veem e participam em todas as missas que vocês estão presentes. Claro que vocês não estão presentes também, porque a missa está acontecendo todos os dias, né? Em todo lugar do mundo. Eu já posso deixar um spoilerzinho, porque o nosso próximo vídeo sobre liturgia vai ser sobre estruturas da missa, estrutura da missa. Então, se prepare que o nosso próximo vídeo de liturgia vai ser sobre isso. Já vamos começar a entrar então e entender um pouco mais dessa estrutura da missa, né? Desde lá, na hora que o padre entra até a hora que o padre sai, passando por todas as partes, explicando e entendendo melhor o que significa cada coisinha, enfim. É o próximo vídeo, estrutura da missa, dando início então a essa longa jornada que é essa formação sobre a Santa Missa, sobre a liturgia da missa. Então, espero que tenha ficado claro. Jesus na Santa Ceia instituiu a Eucaristia, dizendo essas palavras, se entregando, se sacrificando e pedindo que os apóstolos fizessem isso em sua memória. Assim posteriormente foi feito e é feito até os dias de hoje. Claro que com uma outra estrutura do que existia na época, né? Seja estrutura de prédio, por exemplo, hoje existe igreja, né? De capela, de templo, até a estrutura de ritos, né? Que nós temos hoje uns ritos muito completos do que tinha na época, né? Uns ritos maiores, digamos assim, porque na época existia apenas essa parte que eu mencionei para vocês, e aí com o passar dos tempos foram adicionando outras partes, ora adicionando, ora alterando, e a nossa última grande alteração foi no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, e adicionaram, tiraram, mudaram algumas coisas, e foi moldada a missa que nós temos nos dias de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um gostei aí se você gostou. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. É isso aí, galera. Fique com Deus, a Santíssima Virgem. Tchau!